O paciente chegou para você com o rosto inchado, quadro de abscesso, origem endodôntica. Primeira pergunta, o que você faz? Primeiro você medica esse paciente, dá uma antibiótico terapia ou você coloca a mão na massa? A resposta é você coloca a mão na massa, salvo algum caso muito excepcional, que aí você já vê que aquele abscesso está num grau já de desenvolvimento, envolvimento sistêmico, que esse paciente precisa ser encaminhado para atendimento hospitalar e só por isso você não vai colocar a mão na massa. Caso contrário, sempre mão na massa. E aí a segunda pergunta, que é o nosso papo aqui de hoje, frente às dúvidas que surgiram nesses últimos dias, que é a seguinte: quando você então vai colocar a mão na massa nesse caso de abscesso, por onde você começa? Você começa abrindo o canal, né, desse dente envolvido, tendo feito ali uma primeira fase de preparo de corpo de canal, colocando medicação intracanal, vedando bem esse dente, jamais deixar um dente aberto. Não existe a desculpa, mas está drenando, não existe, a gente pode até bater um outro papo sobre isso em outro dia, mas finalizou essa parte, aí você parte para a drenagem cirúrgica ou você começa pela drenagem cirúrgica e depois, né, se der tempo ou não der tempo, você vai fazer ali o procedimento endodôntico. Bem, existem algumas variáveis que a gente tem que considerar. Talvez seja o primeiro fator, que é a questão do paciente estar ali, ter uma abertura suficiente, né, em função daquele aumento de volume. Se é um aumento de volume às vezes mais avançado, que já está iniciando um trismo, ou seja, aquele abscesso que ele está ali naquele nível de complexidade já quase que entrando para uma indicação de atendimento hospitalar, certo? Você está tendo a chance de reverter ainda aquele quadro no consultório, mas o paciente ele não tem aquela abertura suficiente para você fazer um acesso com segurança ali naquele dente envolvido. Aí, se for esse o caso, se você não tem esse acesso ao dente, faz a drenagem cirúrgica. Fazendo a drenagem cirúrgica e aí no quadro de abscesso mais avançado, possivelmente esse paciente, se ele está começando com trismo, se ele já apresenta algum sinal sistêmico, fadiga, febre, então esse paciente ele vai ser também medicado com antibiótico, ok? Então, antibiótico terapia, drenagem. O mais breve possível, esse paciente retorna para fazer a abertura desse dente ou, enfim, até o procedimento completo, aí se for o caso, né, numa consulta já com agendamento e com tempo disponível para isso, ok? Se dia seguinte você tem um horário disponível, o paciente já melhorou, porque quando você faz a drenagem, o paciente pode sair desse quadro super agudo de uma maneira bastante rápida também. Se o paciente estiver bem o suficiente, com abertura bucal e tudo mais para ser atendido no dia seguinte, maravilha. Se não, 2 dias depois, certo? Mas é importante a gente não deixar também esse paciente ficar um longo período, né? Para evitar uma reagudização desse processo, certo? O paciente está com a abertura bucal tranquila, ele não está num estágio de abscesso aí tão avançado, ele não tem um cansaço tão grande, não está tão fadigado, ele está bem aqui, está legal para eu fazer os 2 procedimentos, então você pode começar ali, né, como a gente falou, pela abordagem endodôntica e depois, em seguida, a abordagem cirúrgica, certo? O que não vale é você simplesmente não fazer nada, de não colocar a mão na massa. Pode ser, é lógico, que você seja o profissional que fale assim, cara, eu não vou drenar abscesso, né? Não tá na minha alçada drenar abscesso e tá tudo bem. Só que se o paciente tem essa demanda, tem essa necessidade, então você tem que saber reconhecer e encaminhar para um colega que faz esse procedimento. Por isso que é legal, se você não faz isso, já mantenha um contato aí com os endodontistas ou com cirurgiões bucomaxilo ou com um colega que você sabe que pode te socorrer nessa hora, certo? Que também é uma conduta extremamente válida se você não faz o procedimento de drenagem, você encaminhar esse paciente imediatamente aí para um colega que realize esse procedimento e que possa solucionar o problema do paciente, tirar o paciente do quadro agudo, desse risco que o abscesso pode representar, inclusive, a vida, a saúde sistêmica aí do nosso paciente, tá certo? Um grande abraço, um grande beijo, a gente se vê na próxima.